Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, não se esqueça de deixar nos comentários o que achou do vídeo. Durante seu plantão noturno, que se estendia das 10 da noite às 6 da manhã, uma médica legista enfrentou uma série de eventos perturbadores que marcaram sua vida para sempre. Ela já estava acostumada com a rotina do necrotério, onde, ao início de cada turno, os corpos já estavam dispostos, prontos para as perícias. Naquela noite, não foi diferente, exceto por um detalhe. Seu colega de trabalho, Ricardo, precisou sair às pressas porque sua esposa estava passando mal, deixando-a sozinha. A sala fria e iluminada pela luz fluorescente parecia ainda mais opressiva naquela madrugada. Em uma das macas, estava o corpo de um jovem rapaz, aparentando cerca de 19 anos. Na outra, o cadáver de uma mulher, possivelmente entre 25 e 26 anos. A médica, como de costume, não olhou as fichas dos corpos antes de começar a perícia, preferindo deixar isso para o final. Ela começou o trabalho de forma meticulosa, como sempre fazia. Primeiro, abriu o tórax dos dois corpos e analisou cada detalhe, sem notar nada fora do comum. Após terminar a primeira parte da autópsia, ela se levantou, foi até sua mesa e pegou um biscoito. Afinal, para ela, era uma rotina normal, sem nada a temer. No entanto, ao se virar novamente para as macas, percebeu algo que gelou sua espinha. O corpo da mulher não estava mais lá. Esfregando os olhos, ela olhou novamente, e o corpo havia reaparecido. Devo estar com sono, pensou, tentando racionalizar o que acabara de acontecer. Tentando se acalmar, ela continuou o trabalho. Quando se aproximou novamente do cadáver da mulher para fechar o tórax, viu pelo canto dos olhos um movimento sutil. A cabeça da mulher havia virado em sua direção. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela tentou manter a compostura, imaginando que talvez não tivesse colocado a cabeça da defunta corretamente no apoio. Com cuidado, reposicionou a cabeça da mulher e voltou a trabalhar no outro corpo. Mas então, o ambiente ficou subitamente gelado. Era um frio anormal, tão intenso, que a médica podia ver sua própria respiração se condensando no ar. Ela foi verificar o ar-condicionado, mas ele estava desligado. Tentando entender a origem do frio, foi até o corredor, mas tudo estava silencioso e vazio. Ao fechar a porta do necrotério, percebeu pelo reflexo no vidro algo que a fez quase gritar. O corpo da mulher havia sumido novamente. Agora, o medo começava a tomar conta dela. Eram cerca de 2 da manhã e o necrotério parecia cada vez mais opressor. Ela se aproximou da maca para verificar se o corpo havia caído no chão, mas não havia nada ali. O desespero tomou conta quando, ao olhar novamente para a porta, viu o reflexo da mulher, em pé, ao lado dela, com o tórax aberto e os órgãos caindo pelo chão. Sem conseguir controlar o pânico, a médica caiu no chão, encolhida e gritando desesperadamente. A luz piscou, mergulhando o necrotério em escuridão por alguns segundos. Quando a luz voltou, o corpo da mulher estava de volta na maca, como se nada tivesse acontecido. Ricardo entrou na sala naquele momento, encontrando sua colega pálida, trêmula e à beira do desmaio. Ele correu para ajudá-la, perguntando o que havia acontecido. Com a voz trêmula e ainda em choque, ela apenas conseguiu dizer que nunca mais ficaria sozinha naquele lugar.
Ricardo, tentando acalmá-la, lhe disse, meio rindo, que o único corpo que haviam recebido naquela noite era o do rapaz. Confusa e ainda apavorada, ela olhou novamente para as macas. A da mulher estava vazia. Não havia corpo algum ali. Ricardo lhe mostrou a ficha. Era mesmo apenas do jovem rapaz. Ela havia passado a última hora sozinha com o cadáver de uma mulher que não existia, pelo menos não naquele plano. Desde aquele dia, ela nunca mais conseguiu trabalhar sozinha no necrotério, sabendo que havia presenciado algo que desafiava toda a lógica médica que ela conhecia. Era uma noite de lua cheia, daquelas que iluminavam o céu com um brilho prateado, tornando as sombras das árvores ainda mais longas e assustadoras. Clara, uma jovem de 14 anos, costumava passar pelo bosque ao voltar da escola. Apesar das histórias que os mais velhos contavam, ela sempre acreditou que eram apenas lendas para assustar crianças. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. O vento soprava frio e cortante, e o silêncio que reinava no bosque era inquietante, como se todas as criaturas soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Clara, acompanhada de sua amiga Luísa, decidiu cortar caminho pelo bosque, como sempre fazia. As duas conversavam sobre coisas triviais, tentando ignorar o desconforto crescente que sentiam. De repente, Clara notou algo estranho. No topo do mirante, uma figura solitária estava parada, observando-as. A luz da lua iluminava parcialmente o rosto da pessoa, revelando uma jovem com longos cabelos loiros, trançados com perfeição. "Luísa, olha lá em cima", disse Clara, apontando para a figura. "Quem será?" Luísa olhou para onde Clara apontava, mas antes que pudesse responder, a figura desapareceu. Sem dizer uma palavra, as duas subiram a escadaria do mirante, intrigadas com o que acabavam de presenciar. Quando chegaram ao topo, o lugar estava vazio. Não havia nenhum sinal da jovem que haviam visto momentos antes. "Será que foi só nossa imaginação?" perguntou Luísa, a voz trêmula. Clara não respondeu. Ela se aproximou da beirada do mirante e, instintivamente, olhou para o portão de entrada do bosque. Lá, à distância, a mesma jovem estava parada, agora com o capuz da blusa abaixado, revelando cabelos negros como a noite. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava definitivamente errado. "Vamos embora daqui, Luísa", disse Clara, sem tirar os olhos da figura. As duas começaram a descer a escada rapidamente, mas a sensação de serem observadas não as abandonava. Quando chegaram ao nível do chão, ouviram um som baixo, quase como um rosnado, vindo de dentro do bosque. O som era gutural, carregado de uma raiva primal que fez o coração das duas disparar. "Você ouviu isso?" Luísa perguntou, agarrando o braço de Clara. Clara apenas acenou com a cabeça, o medo começando a dominar seus pensamentos. As duas começaram a caminhar mais rápido, mas o som parecia segui-las, se aproximando a cada passo. Quando finalmente saíram do bosque, correram pela rua até a casa de Clara, ofegantes e apavoradas. Elas não sabiam o que tinham visto ou ouvido, mas a sensação de perigo era inegável. Durante a noite, Clara não conseguia dormir. Cada pequeno ruído parecia amplificado, e a imagem da jovem com cabelos loiros, que se tornaram negros, não saía de sua mente. Na manhã seguinte, ainda exausta pela falta de sono, Clara ouviu um burburinho na rua. Alguns moradores falavam sobre um cão da vizinhança que havia sido encontrado morto, aparentemente vítima de um ataque brutal. Clara sentiu o pavor crescer dentro de si. Ela sabia instintivamente que o que quer que estivesse no bosque na noite anterior estava relacionado a isso. Os dias se passaram.
Mas Clara não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. Ela começou a investigar as antigas lendas da cidade e descobriu a história de um homem que, séculos atrás, havia sido amaldiçoado por uma bruxa. Ele era forçado a vagar como um lobisomem nas noites de lua cheia, incapaz de controlar sua sede por sangue. Aqueles que viam o lobisomem geralmente viam primeiro a imagem de uma pessoa comum, mas essa pessoa sempre mudava de forma, revelando sua verdadeira natureza logo em seguida. Com o tempo, Clara percebeu que a jovem que ela e Luísa viram no mirante não era uma pessoa comum. Ela havia se deparado com o lobisomem em sua forma humana. E agora sabia que ele estava de volta, caçando novamente. A história de Clara não termina com uma solução fácil. Ela e Luísa nunca mais passaram pelo bosque, mas a presença do lobisomem ainda pairava sobre a cidade, como uma sombra que nunca se dissipava. Elas sabiam que, enquanto a lua cheia brilhasse no céu, a maldição do lobisomem continuaria, e o bosque, outrora um lugar de tranquilidade, se tornaria um local a ser evitado a qualquer custo. Meu nome é Marcos e gostaria de compartilhar com você um relato que aconteceu comigo recentemente. Eu moro em um edifício onde reside uma criança, filho de um vizinho. É um menino de aproximadamente 3 anos de idade, que todos os dias passa seu tempo brincando no térreo do prédio, especialmente no playground. Eu o vejo várias vezes ao dia, sempre no mesmo lugar, brincando sozinho ou sob o olhar atento de seu pai. Essa criança, desde que me mudei para cá, sempre foi muito fechada. Ele raramente sorria e quase sempre fazia cara feia quando me via. Algumas vezes, inclusive, ele chegava a chorar se eu me aproximasse demais. Nunca entendi o motivo dessa reação, mas também nunca dei muita importância. Crianças são assim, pensei. Às vezes apenas têm suas preferências e antipatias inexplicáveis. No entanto, há cerca de 5 dias, algo mudou drasticamente no comportamento desse menino. De repente, ele começou a falar comigo toda vez que me via no playground. Era algo que nunca tinha acontecido antes. Ele apontava para um local específico, um elevador isolado que ficava ali próximo. O menino balbuciava algumas palavras que eu não conseguia entender, sempre apontando para o mesmo elevador. Nos primeiros dias, eu apenas sorria e seguia meu caminho, acreditando que ele estava apenas brincando. O prédio onde moro possui 2 elevadores, um ao lado do outro, mas o menino só apontava para um deles, de forma insistente. Todos os dias, nos últimos 5 dias, ele repetia esse gesto, apontando e tentando me dizer algo. Foi só hoje, no 5º dia dessa nova rotina, que finalmente consegui entender o que ele estava tentando me comunicar. Quando cheguei ao playground e me aproximei do elevador que costumo usar, ele se aproximou e, com aquela típica linguagem infantil, disse: "Por que você não vai no outro elevador? Esse aí tá quebrado." A princípio fiquei confuso. Era uma frase simples, mas vinda de uma criança tão pequena, aquilo me intrigou. Ele estava falando sobre o elevador que uso todos os dias, dizendo que estava quebrado e me incentivando a usar o outro. A curiosidade me fez perguntar ao pai do menino, que estava por perto, se o elevador realmente estava com algum problema. O pai, surpreso com a pergunta, respondeu que não, que o elevador estava funcionando normalmente, sem nenhum defeito. Mesmo assim, aquela frase não saía da minha cabeça. Enquanto esperava o elevador chegar, vi o menino continuar a apontar para o outro elevador, dizendo, na sua maneira simples: "Vai pelo outro." Ignorei o aviso infantil e entrei no elevador de sempre. Quando a porta se fechou, o elevador, sem qualquer aviso, começou a despencar. Senti um frio na espinha e um medo que nunca havia experimentado antes.
O elevador caiu até o fundo do poço e tudo se transformou em caos. Lá dentro, o calor começou a aumentar rapidamente. Era como se o ar tivesse sumido e eu comecei a me sentir desidratado e fraco. Antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, desmaiei. Fiquei preso no elevador por mais de 1 hora, até que finalmente os técnicos do edifício conseguiram me resgatar. Quando fui tirado de lá, ainda estava atordoado, mal conseguindo processar o que havia acontecido. Eu quase morri. Enquanto eu estava preso, vizinhos se acumularam no playground, tentando entender o que havia acontecido e procurando soluções. Segundo os relatos, o menino parou de brincar imediatamente quando soube que eu estava preso. Ele se misturou às pessoas e, com uma preocupação desesperada, perguntava repetidamente quando iriam me tirar de lá. Era uma criança de apenas 3 anos, mas seu comportamento era estranho, como se ele soubesse que algo ruim estava para acontecer. Não sei como, mas essa criança, de alguma forma, previu o que ia acontecer. Ele sabia que o elevador iria cair e tentou me avisar. Talvez tenha sido um sonho, uma visão, ou talvez alguém ou algo tenha dito a ele que aquele elevador estava quebrado. O que sei é que ninguém deu ouvidos a ele, pois afinal, quem acreditaria em uma criança tão pequena? Mas ele sabia. De algum jeito ele sabia, e estava apenas tentando me proteger. Essa experiência me deixou intrigado e assustado. Não sei como explicar, mas o fato é que, de alguma maneira, aquele menino previu o acidente e, no seu jeito inocente, fez o possível para evitar que eu entrasse naquele elevador. Ainda não consigo parar de pensar nisso, tentando entender o que realmente aconteceu. Entre os anos de 2018 e 2019, vivi uma experiência que até hoje me causa arrepios. Eu trabalhava em uma empresa onde conheci uma colega que, desde o início, me pareceu extremamente estranha. Ela havia se mudado de uma cidade muito pequena, distante da nossa, e sua chegada sempre foi envolta em um certo mistério. Diziam que ela precisou sair de sua cidade natal porque ninguém mais a queria por lá. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para despertar a curiosidade de qualquer um. Essa colega tinha um olhar que eu só consigo descrever como maligno, algo profundo e perturbador que causava desconforto. Era como se ela carregasse uma nuvem de negatividade onde quer que fosse. Nada na vida dela parecia dar certo, e ela passava os dias se lamentando, reclamando de tudo e de todos. Eu sempre fui uma pessoa de querer ajudar os outros, fazendo o que estivesse ao meu alcance, mas a presença dela me afetava de uma forma única. Sou uma pessoa sensitiva, e sempre que estava perto dela, sentia um cansaço incomum, um peso no corpo, como se minha energia vital estivesse sendo drenada. A sensação era tão intensa que, em certos momentos, parecia que eu não conseguiria resistir muito tempo se continuasse perto dela. Um dia, no trabalho, ela me disse algo que me deixou especialmente inquieta. Com uma expressão de quem carregava o mundo nas costas, ela afirmou, quase brincando, que se sentia como se o próprio diabo estivesse em suas costas. E então, em um tom que me fez estremecer, ela disse que o diabo viria me visitar naquela noite. Eu ri, meio sem graça, tentando afastar aquela sensação ruim, e disse para ela deixar o diabo onde estava, que eu não queria nada com ele. Naquela mesma noite, quando fui dormir, tive a pior experiência de paralisia do sono que já havia vivido. Acordei, mas não conseguia mover um músculo. Meus olhos estavam abertos e eu sentia uma presença na casa, algo malévolo que se aproximava lentamente. Não vi nada, mas o medo que senti era tão real quanto qualquer coisa tangível. Era um medo que me consumia, e a única coisa que passava pela minha cabeça era a imagem do diabo, como minha colega havia descrito. Eu queria gritar,
chamar pelos meus pais que estavam no quarto ao lado, mas minha voz não saía. O terror me imobilizava por completo. Do meu lado, no criado mudo, havia uma garrafinha de água. Em um ato desesperado, usei toda a minha força mental para tentar derrubá-la, na esperança de que o barulho acordasse alguém e me tirasse daquele pesadelo. Fiz tanta força com a mente que, para minha surpresa, a garrafa realmente caiu. Nesse momento, despertei de verdade, sentindo uma dor de cabeça insuportável. Olhei para o lado e lá estava a garrafa, caída no chão, exatamente como eu havia imaginado. O choque tomou conta de mim. Como era possível? Eu havia derrubado aquela garrafa apenas com o pensamento? Ou tudo aquilo não passava de uma coincidência bizarra? O que quer que tenha sido, era real demais para ser apenas um sonho. Alguns meses depois, essa colega foi demitida. Seu desempenho no trabalho era péssimo e sua presença se tornava cada vez mais insustentável para todos. Curiosamente, após sua saída, comecei a me sentir melhor. Aquele peso, aquela sensação de estar drenada, desapareceu completamente. Minha vida voltou ao normal, e a energia que eu sentia que havia sido sugada parecia ter retornado. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Seria possível que eu estivesse tão impressionada com as palavras dela que meu próprio medo tenha materializado aquela experiência? Ou será que, de alguma forma, minha mente conseguiu, de fato, mover aquela garrafa como se fosse telecinese? Seja qual for a explicação, uma coisa é certa. Aquela noite mudou a forma como eu vejo o mundo ao meu redor.